A Psicologia e Você. Uma ação social do mestrado em Psicologia da UCP. Apresentação: Dr. Tavares. Nós estamos recebendo o nosso querido professor Tavares. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Jorge? Tudo bem com você, com o Vitor, aqui o pessoal da técnica sempre apoiando. Muito obrigado aí pelo acolhimento mais uma vez. Senhores ouvintes, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre temas que são do interesse da comunidade. É verdade, professor, e hoje nós estaremos falando sobre as crenças disfuncionais. Perfeito, isso aí. Agora, professor, como é que se formam essas crenças? De que forma elas operam nas nossas escolhas, da nossa vida, no nosso dia a dia? Olha, Jorge, quando a gente fala crença, de imediato surge assim uma temática mais voltada para o domínio teológico, né? Quando se fala no que tu acredita, as pessoas já começam a pensar nesses aspectos. Quando nós falamos crença e crenças em psicologia, nós nos referimos ao modo como nós interpretamos a realidade. Então, não é como a realidade é que nos faz sofrer, é o modo como a realidade é interpretada por cada um de nós, que traz ou não sofrimento. E o modo que nós interpretamos a realidade é dado pelas nossas crenças, naquilo que acreditamos ser o correto, naquilo que é o pensamento do momento, acerca daquelas percepções de realidade que nos chegam. Por exemplo, se você observa uma determinada situação de perigo, a crença é de que, estando em perigo, é preciso, né, fazer um comportamento compatível com esta interpretação. Então, passando pelo sistema límbico, pelo centro das emoções, é disparado o gatilho que nos dá a sensação de medo, nós sentimos medo. E ato contínuo é um comportamento associado a essa crença de que há perigo. Então, o pensamento resulta dessa base em que nós colocamos ou sustentamos os nossos pensamentos. Então, determinada situação para uma pessoa pode ser muito perigosa, para outra não. Você imagina, por exemplo, o que uma mãe acha de uma criança que está próximo a uma janela ou uma sacada de um prédio lá no 7º, 8º, 10º andar. Para aquela criança não há nenhum sentimento, nenhuma percepção de perigo. Se ela é uma criança pequena, né, ela não vai ter essa noção. Mas a mãe, ao ter essa noção de perigo, imprime naquela criança de que aquilo é uma situação a ser evitada. E, portanto, ela também começa a engatar esses sentimentos que nós outros estampamos para que ela copie. Então, crença, no sentido psicológico, tem esse viés, esse entendimento. A crença é a partir do que, em que circunstâncias nós sustentamos os nossos pensamentos. Há crenças funcionais e há crenças disfuncionais. Agora, professor, as crenças, por exemplo, de nossos pais, de alguma forma, elas nos afetam? Com certeza, dos nossos pais, dos nossos professores, das figuras que escolhemos para imitar. Repara, no desenvolvimento de uma criança, qual é o referencial que ela tem? Primeiramente, a da mãe, né? Num certo tempo a seguir, a figura paterna. E se houver irmãos na família e outros parentes, vai se compondo aí uma base de resolução de problemas em que as crenças dessas pessoas, ao resolver os problemas da realidade, dá uma noção para essa criança que está ali vivendo a experiência de como elas resolvem e, portanto, ela vai acreditar também que é certo resolver daquela forma. Então, esse é um aspecto. E tem um aspecto biológico também, que é a questão do temperamento. Pessoas mais agressivas partem da ideia de que ser agressivo é certo. Isso é uma crença. Entendeu? E nossas crenças, professor, elas promovem adaptações comportamentais
naquelas pessoas que convivem conosco? É como eu acabei de dizer, as pessoas que são eleitas pelas outras como figuras de referência, elas são copiadas pelas outras. É assim que funciona a cultura. Para você ter uma ideia clara dessa situação, você imagina culturas bem estanques, bem diferentes. Como acredita ser correto uma pessoa da cultura árabe viver? Como que acredita uma pessoa aqui no Brasil acredita ser certo viver? Então, se você olhar essas duas situações bem diferentes, você vai perceber que aquele aprendizado, né, daquelas pessoas mais jovens, menos experientes, se dá em função daquilo que é apresentado como comportamento pelos mais experientes. Imagina agora uma situação bem mais distinta, que é a cultura chinesa, em que nem a linguagem, vamos dizer assim, nos é comum. Se você sair daqui e ir para a China sem aprender nada de mandarim, o sentimento que você vai ter ao chegar na China é que você não sabe ler, uma vez que tudo que está escrito lá para ser lido esteja em mandarim e você não conhece. Mesma coisa da parte deles quando vêm ao Brasil, se não conhecem da língua portuguesa, terão dificuldades em princípio de aculturar. Mas com o tempo, o que elas fazem? Mesmo em culturas diferentes, elas vão aprendendo as regras e as crenças das outras e os modos como resolvem problemas. Agora, de que forma então, professor, que nós poderíamos assim resumir então essa crença disfuncional? Bom, nós chamamos de uma crença de disfuncional quando ela promove mal adaptações à realidade. Imagina uma pessoa que diz assim: é sempre comigo. Acontece sempre desse jeito. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, dá errado. Esse é um erro cognitivo, né, que é da supergeneralização, em que tudo que afeta dá errado. Ela tem uma crença fundamental de que existe uma incapacidade dela dar certo ou uma inadequação, né? Aquilo que ela quer resolver não é uma habilidade dela e ela se sente na obrigação de resolver quando não é para ser resolvido, uma vez que o talento de resolver não está com ela. Você pode imaginar um jogador de basquete jogando futebol e vice-versa. Ele vai ter um excelente desempenho em resolver problemas no basquete, o jogador de basquete. O jogador de futebol, no jogo de futebol. Mas se você trocar as funções, haverá diferenças de adequação. Não diria de incapacidade, mas de adequação. Eles não estão treinados para aquilo. Então nós treinamos as nossas crenças para resolver problemas dentro da nossa cultura. E algumas coisas compreendemos e outras não. Algumas coisas toleramos, outras não. As crenças disfuncionais típicas são de incapacidade. Eu não sou capaz de fazer algo, isso é expressado por um pensamento assim. Eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de convencer o outro da minha ideia, né? Ou eu não é para mim, falar em público não é para mim, você entende? Eu não nasci para fazer essas coisas. Ou então uma crença de não estima. A crença de não estima tem a ver com o sentimento de não ser uma pessoa capaz de ser amada por alguém. Então, a crença de desamparo, desamor, vamos dizer assim, ela está fundamentada nesse sentimento de menos-valia. Então, e nós vemos por aí muitas coisas que acontecem com fulcro nesta situação, né? Alguém dizendo assim: comigo é assim, mas se fosse com fulano seria respeitado. Nota como a gente vai notando no falar da pessoa a crença que vai no bojo, na sustentação do seu argumento. E a outra, que é a crença de vulnerabilidade, em que nós nos sentimos de certo modo fragilizados, e isso é muito comum porque nenhum de nós é perfeito e haverá situações em que vamos nos sentir vulneráveis. Essa vulnerabilidade, sempre indicada pela raiva, pela ansiedade ou pelo medo, ela protege a pessoa daquela crença disfuncional primária que, se colocado em contato, ela entra em sofrimento. Ela não consegue ter capacidade de resolução de problemas se ela ficar em contato com a crença primária. Então a crença de vulnerabilidade aparece para que uma estratégia alternativa, que nós chamamos compensatória, funcione em proteção para não deixar que a pessoa faça contato com essa sua crença fundamental que a faz sofrer.
Então, esse é o processo disfuncional que a gente procura trabalhar em terapia cognitivo-comportamental. Imagina a pessoa que é um dependente químico. Como que é o pensamento dela? Olha como que é disfuncional. Eu não vou dar certo mesmo na vida, eu estou muito angustiado. Então, se eu usar isso, eu posso dar uma melhorada. Ninguém vai notar mesmo, ninguém gosta de mim, etc. E fica fazendo cognições de permissão para continuar usando e fazendo uso do vício como esquiva, como uma fuga da sua realidade. Isso para quê? Para que ela não entre em contato com as suas imperfeições e passe a sofrer mais. É basicamente assim que as coisas vão funcionando. Eu não sei se fui muito detalhado, eu peço desculpas aos nossos ouvintes que não puderam compreender talvez a profundidade com que nós estamos falando aqui acerca das crenças, mas trocando em miúdos é o seguinte: é como se fossem processos automáticos que nós recorremos porque outros fizeram assim e funciona, então assim é que é o certo, eu vou fazer também. Essa cópia é que vai dando origem a esses descalabros até que estão aí. Você nota que aquele cidadão que fez a última delação, ele não demonstrou remorso. Isso é um sinal de que tem disfuncionalidade. Essa pessoa não percebeu, né, o mal que faz a tantas outras pessoas que não podem, né, estar trabalhando no nível de volume financeiro que eles trabalham, e eles acham isso muito natural. E acha natural também aquilo tudo que foi dito. Só que a população brasileira não tem esse grau de tolerância. Ela vai sentir ansiedade, ela vai sentir até náuseas, talvez, mas isso também passa. Ou seja, esses episódios servem para mostrar até onde somos tolerantes e até onde não devemos ser. Então, aonde que está a base? Na crença. Então, se o povo é pacífico, ele acredita que as coisas vão se resolvendo na medida em que as instituições façam o seu papel. E outros não, outros vão achar que tem que fazer alguma coisa mais. E aí a gente não sabe o que vai dar. O que acontece é que cria-se um espírito de insegurança jurídica e que a gente não sabe aonde que as coisas poderão caminhar. Esse é o motivo pelo qual há tanto cuidado em que determinados cargos-chave sejam resolvidos com celeridade. Às vezes a serenidade, né, é muito mais importante. Essa, por exemplo, que eu acabei de dizer, é uma crença que eu tenho e que pode não ser compartilhada por muitas pessoas, que acham que deveria sim ser, né, haver celeridade. Mas é essa versatilidade, essa multivariada capacidade de interpretar uma mesma realidade é que dá o tom da vida. Não? Se todo mundo pensasse a mesma coisa, eu acredito que não, nós estaríamos perdendo, porque, já disse o poeta, toda unanimidade, nem é poeta, é um escritor, né? Toda unanimidade é burra. É burra. E outra coisa que eu gostaria de deixar também com esse aspecto de observar a realidade, é uma frase do poeta português Fernando Pessoa, que muitos conhecem, que ele diz o seguinte: a realidade nunca é como a vemos, é sempre mais ou sempre menos, porque é função das nossas crenças. A gente enxerga a realidade pelas lentes das nossas crenças. Professor, como nos nossos pensamentos, eles são afetados, então, pelas nossas crenças? Bom, se eu penso que nada dá certo na minha vida, eu estou acreditando em algo que sustenta esse pensamento. O acreditar em algo que dá razão a este pensamento, ou que dá validade a esse pensamento, é o processamento resultante da crença fundamental. Se nada dá certo para mim, significa que as coisas são tais que eu não tenho a capacidade de fazer com que pelo menos algumas deem certo. Então eu tenho uma crença de incapacidade lá embaixo. Ou eu posso pensar que nada dá certo porque eu sou um azarado, eu sou uma pessoa que não nasci para que veja as coisas bem. E isso faz com que eu acredite que eu sou uma pessoa que não possa ser amada, que não possa ter alguma coisa positiva, e eu tenho uma crença de não estima na base. E eu posso ter crenças variadas na base, não necessariamente uma. Determinadas situações a gente reage com uma crença e determinadas outras com outras crenças. O fato de serem disfuncionais é que aponta para a gente, no set terapêutico, dentro de uma sessão de psicoterapia cognitiva comportamental,
os caminhos a seguir. Então nós dizemos assim, tá bom, qual é o seu problema? O meu problema é que eu não consigo ter bons relacionamentos sociais. E qual é a sua meta? Melhorar os relacionamentos sociais. E para melhorar os seus relacionamentos sociais, o que é preciso fazer? Quais são as submetas? Então a gente divide o problema em problemas menores e vamos ajudando a pessoa a mudar suas crenças. Na medida em que ela consiga crenças funcionais, as crenças disfuncionais perdem seu espaço. Professor, poxa vida. Olha, eu considero realmente esse quadro que nós começamos a fazer aqui às terças-feiras assim de suma importância, porque o senhor tem conseguido trazer temas que eu considero de uma importância assim muito grande. Obrigado. E que normalmente, professor, as pessoas em casa, por exemplo, cada vez que nós pegamos um tema desse e nós levamos para os nossos ouvintes, nós podemos, na realidade, estar levando um esclarecimento para um ouvinte que, de repente, dificilmente, se não tivesse esse quadro, nós poderíamos levar. Teria acesso. Não é? Porque, infelizmente, professor, eu acho que a coisa está começando a melhorar a partir de agora. Mas a maioria das pessoas não tem um acesso diretamente, né, ao tratamento psicológico. Né? É nisso que acreditamos, porque uma mídia capaz de alcançar lugares em que a praxis não alcança pode levar um pouco de luz adicional, né, ao dia a dia das pessoas. E não é o fato, né, de que as pessoas sejam mais, digamos, humildes, modestas, com pouco acesso à cultura, que as faz menos inteligentes. Pelo contrário, há muitas pessoas inteligentes em todas as classes sociais, cada um com o seu saber. Né? E há saberes assim fantásticos que você aprende, por exemplo, no banco da escola. E há saberes que você aprende no corredor da escola, quando um zelador diz para você determinadas afirmações que você não esperava que saísse dali. Mas aquela pessoa está antenada. Hoje nós temos aí, através da internet, um acesso muito democrático à informação, que ao mesmo tempo em que é uma benesse, também nos preocupa, porque ter acesso à informação sem a necessária qualidade no processamento da informação pode produzir mal maior. Então, é nesse sentido que nós acreditamos que o nosso trabalho de ação social opere no sentido do bem comum, que a gente possa trazer para a população esse viés de que no que ela está acreditando pode não ter sido algo verdadeiro, por conta da crença que a gente tem, da vontade que a gente tem de acreditar em algo, eventualmente até antecipando. Nós chamamos isso de pensamento acelerado. Nós podemos, de repente, fazer uma próxima etapa falando dos erros cognitivos que são comuns, para que as pessoas, ao saberem processar os seus erros cognitivos, saibam também quais são as crenças que estão por baixo deles. E isso pode ajudá-las a compreender melhor a pessoa que está ali a seu lado, a melhorar uma relação conjugal, a melhorar uma relação com o filho, ou seja, a produzir mais a afetividade positiva. Porque hoje nós temos um mundo muito organizado em termos estruturais e muito organizado em termos funcionais, mas nada organizado em termos afetivos, que é uma grande componente no nosso viver. Antes, você poderia notar que as pessoas eram mais capazes de dividir as coisas com as outras. E você nota que nas comunidades mais pobres, as pessoas dividem o que vai lhe faltar. Por exemplo, alguém vai na casa do vizinho e pede uma xícara de açúcar. A pessoa sabe que vai faltar essa xícara de açúcar lá dali a 2, 3 semanas, mas ela empresta. Porque dali a 2, 3 semanas ela bate na porta da outra e diz: comadre, você me arranja uma xícara de açúcar. Enquanto muitos achando que dar aquilo que não mais usa é uma caridade. Sim, é uma caridade, mas é diferente. É dar aquilo que já não nos pertence, porque não usamos, não temos função para ele, deve pertencer a outros. Esse é um pensamento, essa é uma crença que a gente difunde bem dentro dos âmbitos religiosos. Mas, se a gente for pensar bem, dar apenas o que sobra não tem o mesmo valor da caridade de dar aquilo que vai faltar. Então,
É bom que a gente pense nisso, na lição que as pessoas mais humildes dão para, né, aqueles que têm mais acesso à cultura. Há muitas pessoas que não dão a cultura que têm, não emprestam o seu conhecimento, ficam segurando, né, para trocar mediante alguma outra compensação. Nisso eu realmente reputo um grande prejuízo, porque uma pessoa que é generosa na sua demonstração de conhecimento, certamente ela vai ter outras pessoas generosas dividindo conhecimento, que é o que nós precisamos hoje, compreender melhor esse mundo, para que façamos desse mundo algo melhor, não para a gente, mas para os nossos netos, nossos bisnetos, as pessoas que vêm depois. Não dá para a gente ficar pensando na lei de Gerson o tempo todo sem uma reflexão mais profunda. Eu acho que nesse sentido nós estamos realmente colaborando de trazer essas reflexões para a população, né, para as pessoas do dia a dia e no dia a dia encontrarem meios melhores de interpretar a sua realidade. Acho que essa contribuição é fundamental. Professor, só tenho que agradecer de fato, né, e dizer para o senhor que, se Deus quiser, na próxima terça estaremos aqui trazendo mais um tema, né, mais um assunto que mereça ser destaque aqui no nosso programa, nesse quadro que tem feito tão bem aí para as pessoas, né? Os temas são bem selecionados, pensando exatamente em levar a informação necessária, né? Prestar esse serviço para aqueles que estão lá do outro lado. Só tem que agradecer de fato, e na terça, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, falando dos erros cognitivos como uma sugestão. Mas estamos abertos também, a população pode usar os e-mails e o nosso zap. O WhatsApp também, que é o 988-381392, né? Aliás, o WhatsApp que tem sido muito participativo aqui, o WhatsApp da Rádio Imperial, né? Muito participativo, as pessoas têm participado muito através do WhatsApp também, ou através do telefone 2237-6161, enfim, nas redes sociais da Rádio Imperial também, Facebook, enfim, está à disposição de todos, sem dúvida. Obrigado, Jorge. Professor. Muito obrigado, senhores ouvintes. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Tenham todos uma boa noite. Se Deus quiser. Obrigado, mestre. Chegamos ao final de mais um tema da semana do bloco A Psicologia e Você, com o Dr. Tavares. Uma ação social do curso de mestrado em Psicologia da UCP. Até a próxima, com nova mensagem de você, ouvinte. Continue nos prestigiando. Tua audiência é tudo de bom para nós.